Aleluia! Saúdo a todos os irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai, Facebook, Instagram, YouTube, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe a cada um dos irmãos, dos amigos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nesta hora, madrugada de domingo, dia 22 de dezembro de 2024. Nesta época, mais precisamente, dia 25 de dezembro, mas se comemora já a partir da véspera, dia 24, o nascimento de Jesus. Porque Natal significa nascimento. Logo, se Natal, que é nascimento, e se comemora o nascimento de alguém, então existem muitas contradições nesta festividade, que na verdade não é. Primeiro, o nascimento do Salvador, 25 de dezembro, não é o dia que o Senhor Jesus nasceu. Primeiro. Segundo, esta data, 25 de dezembro, ela só passou a ser comemorada como o dia do nascimento de Jesus, cerca de 313 anos depois do seu nascimento. Logo, nesse período de exatamente 3 décadas, melhor dizendo, 3 séculos, 313 anos. Essa data não existia como o dia do nascimento de Jesus. E nesta oportunidade, vamos falar a respeito do Natal. Se é, por exemplo, lícito os cristãos estar comemorando, entre aspas, esse nascimento de Jesus. Primeiro quero trazer para todos uma reflexão. Por exemplo, quando alguém aniversaria, porque se é nascimento, alguém está fazendo aniversário, sim ou não? E nesta ocasião, o aniversariante é ele que recebe presente. Vou lhe dar um exemplo. Se você aniversaria nesta data, por exemplo, 25 de dezembro, você reúne amigos, familiares e todos vão comemorar o aniversário com você e te leva presente, não é assim? Eu nunca soube que o aniversariante desse presente aos seus convidados. Logo, se é o aniversário de Jesus, se é o seu nascimento, por que não dão presente a ele? Primeira coisa para pensarmos. Segunda coisa, se é o nascimento de Jesus, porque ele não é homenageado de fato por conta que aparece um segundo personagem que vem
ofuscar a festa, digamos assim. Então, dito isso, vamos provar na Bíblia que, na verdade, o nascimento de Jesus não foi 25 de dezembro. A Bíblia não marca a data, não marca o mês. Porém, sabemos que ele nasceu. Mas a Bíblia dá alguma diretriz sobre a época que ele nasceu. Por exemplo, no livro de Lucas, Evangelho que escreveu Dr. Lucas, que leva seu nome, no capítulo 2, e no verso de número, aleluia, 6. Lucas capítulo 2, verso 6 a seguir está escrito: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Grave esta palavra, primogênito, que quer dizer primeiro, não é único. Primogênito é primeiro. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores, isso aqui é importante, havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomava conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Aleluia! Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Glória a Deus. Amados, o texto bíblico lido de Lucas vai dizer que quando Jesus nasce, os pastores estavam no campo, e pastores aqui é de rebanho, ovelhas, animais. E na época era noite. Primeiro detalhe, era noite e estava tomando conta das ovelhas, pastoreando. Primeiro, nesta época de dezembro, em Belém, da Judeia, é verão, melhor dizendo, não era inverno. Porque nesta época de dezembro é inverno, mas na época do nascimento de Jesus não era inverno. Até porque o inverno lá é rigoroso. Segundo história, chega abaixo de zero
até 10 graus ou mais, na época do inverno. Então logo não podia ser dezembro, porque dezembro é inverno em Belém da Judéia, onde nasceu Jesus. E se esses pastores estavam à noite num campo pastoreando as ovelhas, devia ser, no mínimo, outono. Então Jesus provavelmente nasceu no período entre setembro e outubro. Não está na Bíblia, mas também é seguro que ele não nasceu em dezembro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esta festa, dizendo que o nascimento de Jesus só veio de fato acontecer 313 anos depois do seu nascimento. E a pergunta é: nesses 3 séculos e uma década a mais, quem era festejado o nascimento no dia 25 de dezembro? Aqui é o X da questão. Já que não era desde o dia do nascimento de Jesus, dada a ele esta data. Amados, primeiro, não se pode, digamos, pegar uma mentira e torná-la verdade, porque nenhuma verdade vem da mentira. Lembre-se disso. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então, primeiro, dia 25, fora de cogitação, fora de questão, não é o nascimento de Jesus. Mas se ainda, desde o seu nascimento, se desse a ele esta data, para honrá-lo, glorificá-lo, exaltar o nome dele, não teria problema algum. O problema é que nesta data, em vez de ser ele homenageado, aí entra um segundo personagem. Um personagem que rouba a cena. Perceba o cenário. Digamos que você é o aniversariante. E sendo você o aniversariante, obviamente que você quer as atenções, os holofotes para ti, não é assim? Mas se chega um convidado e rouba a cena e te deixa de escanteio, e o convidado é que é honrado, que é parabenizado, que é, digamos, aquele que é homenageado, em vez de ser você. Como você se sentiria? Segundo, quando se faz aniversário, quem recebe presente é o aniversariante. Segunda questão. Nesta época de Natal, as pessoas trocam presente uns com as outras. Então foge da tradição da questão do aniversário. Então não tem nada a ver em homenagear Jesus. Isso é uma hipocrisia. Dizer que vai homenagear o Salvador, quando ele fica, digamos, de escanteio, nem aparece no seu próprio, entre aspas, aniversário.
Meus amados, o problema é exatamente os costumes, as tradições. E vai dizer que nos costumes, nas tradições, outrora, muito antes de Jesus nascer, essa data, 25 de dezembro, ela era, digamos, homenageada a outros deuses. Deus Sol, Deus Saturno, até mesmo outras divindades. Divindade realmente que não tem poder algum, mas são enganadores. Porque, na verdade, o próprio diabo é um Deus. E é bíblico. Só que ele é um Deus com D minúsculo. Um Deus que não tem todo o poder, mas tem poder. Um Deus que não é onisciente, mas ele tem vários demônios, que são milhares, estão em todo lugar. Por ele não ser onisciente, não ser onipresente, mas tem vários demônios que estão em vários lugares. Mas o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, não é uma em 3, é 3 pessoas distinta, divina, com todo poder. Os 3 têm os mesmos atributos de onisciência. Onisciência é saber o que você pensa e eu, o que está nos nossos corações. Ele sabe o seu ontem e o meu, sabe o hoje e o amanhã. Isso é onisciência. Onipresença. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no nosso meio. Mateus 18, verso 20. E onipotência, todo poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Somente os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, tem esses 3 atributos. Ninguém mais tem esses 3 atributos. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos exorta para você e eu deixar os costumes do gentio. Porque, na verdade, essa festa de Natal torna-se uma festa pagã. Porque é uma festa, primeiramente, comercial. Segundo, além de ser comercial, ganha muito dinheiro, é uma festa onde é regada de bebidas, é regada de orgia, de prostituição, drogas, baladas, e nenhuma dessas coisas glorifica ao nosso Deus. Pelo contrário, todos que estão nesta prática estão afastados, estão separados do Deus exaltado, do Deus que criou os céus, criou a terra, criou os mares, o mundo e tudo que nele existe. A terra e toda a sua plenitude pertence ao nosso Deus. Salmista Davi, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e sua plenitude. Logo, tudo que tem vida, fôlego, tem que louvar, tem que exaltar, tem que glorificar ao nosso Deus. Amém? Então esta festa, ela não é, digamos, uma festa genuína, melhor dizendo, não agrada a Deus, porque não está louvando ao Senhor. E o pior,
que é uma festa pagã, de origem grega de muitos anos, antes do nascimento de Jesus. Vamos trazer aqui historicamente alguns eventos que acontecia antes dessa data ser homenageada a Jesus, 25 de dezembro. Então, o que ocorre é que, na verdade, vamos ver quando começou essa data, esse evento, para que Jesus, entre aspas, fosse homenageado. Então nós sabemos que Natal, a palavra Natal é nascimento. Só que os pagãos, muito antes, muitos séculos antes do nascimento de Jesus, nessa época de dezembro, já festejava, já tinha alguém que eles festejavam essa data. Por exemplo, o solício de inverno, que era o Natal, que coincide com o inverno, que era comemorado dia 21 e dia 22 de dezembro, uma data importante para a cultura antiga. Então, para os cristãos que comemora essa data, isso veio acontecer muitos anos depois. Para ser mais, digamos, autêntico, vamos ver aqui, por exemplo, glória a Deus, a partir de quando foi essa data, no ano, aleluia, no ano que Constantino, que era o imperador de Roma, anos 313 depois de Cristo, ele teve um sonho, e nesse sonho conta-se a história que ele viu uma cruz descendo do céu. E depois desse sonho ele teve o entendimento que ali ele tinha que se tornar cristão. E até aquela data, o cristianismo era proibido, principalmente pelos romanos. Era perseguido. Por exemplo, no tempo de Nero, que era na época o imperador, no tempo de Pedro, primeiro século, ele queima Roma, manda tocar fogo. Nero, depois de fazer isso, acusa os cristãos de ter tocado fogo em Roma. E com isso eles são condenados. Nesta época, o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. Pedro também estava em Roma. E ambos foram mortos nesta época do reinado de Nero, o imperador. Paulo foi decapitado na prisão e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Porque o próprio Pedro não se achou digno de ser morto como seu Senhor. Aleluia. Então, meus amados, o que ocorre é que nesta época
não se comemorava o nascimento de Cristo. Só a partir de Constantino. Por exemplo, muitos adoravam Deus Sol. E esse Deus Sol, na verdade, muitos atribuíam a Nimrod. Nimrod, em Gênesis capítulo 10, vai dizer que ele foi o primeiro homem valente da terra. Era caçador. Nimrod, ele é o pai dos babilônios. Por quê? Nimrod foi aquele que fez a Torre de Babel. Também construiu outras cidades, como a Síria. E aí, segundo a história, Nimrod, ele mata o seu pai. E depois o próprio tio mata Nimrod. E a idolatria começa através deste homem. Idolatrava ele como um deus. E muitos diziam que Nimrod era Deus Sol. Mas não falta deuses para aquela época. Mas para resumir, quando Constantino tem esse sonho, ele se torna cristão, mas não cristão autêntico. Primeiro, muitos católicos se denomina cristão, mas não é um cristão autêntico. Porque o cristão autêntico é todo aquele que só adora ao Senhor Jesus. Não tem outro. A Bíblia diz, no capítulo de Isaías, profeta messiânico, que profetizou a vinda do Senhor Jesus 750 anos antes dele nascer, de uma virgem. E ele, Isaías, profetizando a vinda de Jesus, e ele já dizia que Jesus, ele viria, padeceria, sofreria por toda a humanidade. Em Isaías 53, vai dizer que ele se fez pecador por todos nós. Ele levou sobre ele, na cruz do Calvário, nossas transgressões, nossas iniquidades e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos curados. E quando é que isso acontece? Primeiro é pela fé. Quando reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus, que é o favor imerecido, e essa graça é Jesus. Ele morreu por todos. Segunda carta aos Coríntios 5, verso 15. Para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para ele que morreu e ressuscitou. O único, desde que o mundo existe, até hoje, dia 22 de dezembro de 2024, só Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, com todo o poder e glória, aleluia, está à destra do Pai e intercede por todos nós, amém? Glória a Deus. Então, meus amados, se Natal é nascimento, e é o que diz a palavra, Natal
Ela é uma palavra que deriva do latim. Glória a Deus. Então vamos ver aqui, por exemplo, a palavra Natal vem do latim natalis, que significa nascimento. Refere-se ao dia do nascimento de alguém. Então não é de Jesus. Primeiro, como já foi lido o texto de Lucas, na época do nascimento de Jesus, não era inverno. Dezembro, em Belém, da Judéia, é inverno. No Brasil, é verão, porque dia 21 começa oficialmente o verão no Brasil. Mas não lá na Judéia, em Belém. Então lá deve ser outono. Aliás, nessa época de dezembro não é outono. Outono provavelmente foi o nascimento de Jesus. Porque não era inverno, não chovia, os pastores estavam pastoreando as ovelhas à noite. Porque no inverno ele esconde, guarda as ovelhas numa espécie de estufa para aquecê-la, para que não morra de frio. Glória a Deus. E segundo, nós sabemos que só pela tradição, essa data de dezembro 25 foi como nascimento de Jesus, 3 séculos e uma década depois. Aleluia. Glória a Deus. Observamos que a origem do Natal em nome de Jesus, que Natal é nascimento, na tradição judaica, é comemorada em 336 depois de Cristo, depois do seu nascimento. O imperador Constantino que oficializou o Natal como feriado cristão. Então o que ocorre? A partir do momento que não é de fato Jesus homenageado, é uma festa pagã, aonde é regada de bebidas, de drogas, de prostituição, de baladas. Essas coisas separam o ser humano de Deus. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo de número 4, e o verso de número 17, a seguir está escrito assim: glória a Deus. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, não é apenas falar, é insistindo. Assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como o gentio, os pagãos, que vive na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, obscurecidos no entendimento e separado da vida de Deus. Por causa da ignorância, falta de conhecimento, que estão
e devido ao endurecimento dos corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Aleluia. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ser humano, que se corrompe por desejos enganosos, e a ser renovado no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, ser humano, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, proveniente da verdade. Glória a Deus. Logo, dia 25 de dezembro, não é verdade que Jesus nasceu nessa data. Então, se não é verdade, é mentira. Quem é o pai da mentira? João 8, 44 responde: vós tens por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele nunca se firmou na verdade, e tudo que ele profere é verdadeiro, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, meus amados, não podemos ser conivente com a mentira, porque quem é conivente com a mentira peca. Então, contra o pecado, nós que fomos libertos pelo poder do Evangelho, pelo poder do nosso Salvador Jesus Cristo, Ele que nos comprou com teu sangue, nos fazendo reino e sacerdote para seu Deus e Pai. Como está escrito, Apocalipse capítulo 5, 9 e 10. Aleluia. Glória a Deus. Agora, como se não bastasse tudo isso, que não é o dia real do nascimento de Jesus, mas se fizesse uma comemoração na data e de maneira que glorificasse o nome do Senhor, com gratidão, com louvor, porque a palavra de Deus diz que tudo que tem vida, fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150, verso de número 6. Então, nesta festa, não louva ao Senhor. Aí agora aparece um segundo personagem. Uma aberração, uma mentira. Um homem de vermelho, barba que na maioria não é barba, é algo como se fosse algodão, e ainda com saco cheio de, digamos, entre aspas, presente vazio. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando você está doente, você clama para o Papai Noel? Pare para pensar. Papai Noel lhe dá saúde? Papai Noel, ele lhe dá provisão? Papai Noel
liberta? Papai Noel salva? Se a resposta é não, e verdadeiramente é não, e por quê? Esse personagem ofusca, rouba a cena, entre aspas, do nascimento de Jesus. E o pior, que cerca de 2 meses antes, ou antes, 3 meses, de 2 a 3 meses antes, essa figura ilustrada de Papai Noel, ela já está nas vitrines, nos shoppings, e ainda tem cristão que coloca aquele gorrozinho vermelho que é consagrado ao diabo, que toda festa pagã. Não é o irmão Salus que está falando. É a Bíblia, e vamos ao texto. É consagrado ao diabo. E tem crente adorando o diabo em vez de adorar a Deus. Porque eles participam com os pagãos dessa mesma festa, trocando presente, colocando árvore, dizendo que é de Natal, e o pior, ainda diz que é o espírito natalino, é o espírito do anticristo, não o espírito natalino, porque o Espírito Santo é o espírito da verdade. E a Bíblia diz que o espírito da verdade nos lembrará, ensinará toda a verdade. Como está escrito em João Evangelho, no seu capítulo de número 14, e no verso de número 26, está escrito assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Glória a Deus. Jesus falando para seus discípulos que ele ia para o Pai e mandaria o outro na mesma essência, na mesma categoria divina, o Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Amém? João Evangelho, capítulo 16, verso 8. Meus amados, então essa figura de Papai Noel, que na verdade já existia antes de ser Papai Noel, era Frei Nicolau. Então Frei Nicolau era um homem de estatura alta, era magro, totalmente diferente desse Papai Noel gordinho. E esse Nicolau era rico e não tinha família. E gostava de dar presente às crianças pobres. E quando ele morre, a Igreja Católica, porque, na verdade, a Igreja Católica só valoriza os mortos. Os vivos não têm valor. Quando morre, passa a ser santo. Vivo não presta, não vale nada. Mas morreu, para eles, agora é santo. E na sua ignorância, ainda diz que uma estrela está brilhando no céu. Só Jesus na causa. Deus tenha misericórdia, que abra a mente, tirando a cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, esse Papai Noel, ele ficou mais conhecido no ano de 1900
1931, quando a Coca-Cola, querendo vender o seu produto ao jovem, aí ela inventou esse personagem gordo, de barba branca, cabelo branco, com saco nas costas, com roupa vermelha e branca. E no final da tarde, ele tomava uma Coca-Cola, dizendo que era exatamente para renovar as forças. E ali ficava Coca-Cola, Coca-Cola, e entrou na mente das pessoas aquela propaganda. E de 1931 para cá, é o refrigerante mais vendido no mundo. E deixa eu dar aqui uma informação importante. Nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, a Coca-Cola, ela tem uma essência chamada corante caramelizado 4. Pode dar um Google, se você vai entender. Corante caramelizado 4, que é altamente cancerígeno. E lá nos Estados Unidos, só é permitido essa essência até exatamente 12% na bebida. Mas no Brasil é 26,5%. Logo, quem toma Coca-Cola e é viciado, que é vicia, ela vai trazer vários malefícios para o ser humano, principalmente para os ossos. Se você pegar uma Coca-Cola e derramar ela numa vasilha e colocar um osso e tampar, e mais ou menos 10 dias depois, você vai ver que aquele osso está todo embranquecido, porque ela corrói. Por muito tempo, mecânico de automóveis, para limpar aquelas roupas sujas de graxa, colocava Coca-Cola. Muitas pessoas desentupia pia, vaso sanitário com Coca-Cola. Imagine dentro do ser humano o mal que ela não faz, dia após dia, e se torna algo viciante. As indústrias só têm um único interesse: ganhar dinheiro. Mas a palavra nos exorta para esses homens avarentos, ser humano. Mateus capítulo de número 16, verso de número 26. De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que recompensa dará a ele a sua alma? Pense nisso. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, primeiro, não é a data, a Bíblia não diz, mas também a Bíblia informa que não é 25 de dezembro, como já informamos, porque nesta época, 25 de dezembro, em Belém da Judéia, é inverno. E inverno lá é rigoroso. E no nascimento de Jesus, Lucas relata, como já lemos, que o anjo veio dar a informação aos pastores que pastoreava as ovelhas à noite no campo. Logo não era inverno. Logo não é dezembro. Aleluia. E segundo, o aniversariante, ele na verdade é apenas meramente alguém esquecido. Apesar que fala, mas não é homenageado, não é glorificado.
não recebe presente algum. Pelo contrário, isso é comércio. Essa época é que se ganha muito dinheiro. As pessoas compram roupa para estar bem na foto e o preço vai lá para cima. Fica caro. Bebidas mais caras. Alimento, que é tradições, mais caro. Panetone mais caro. Tudo é mais caro nesta época. Se você parar para perceber, principalmente você que professa sua fé em Cristo, não é pecado comer panetone. Mas nessa data, abstenha dele. Primeiro, que todo alimento que é tradição pagã, ela é sacrificado a ídolos e logo é o diabo que é glorificado. Vou ler aqui um texto para não ficar nas minhas palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, no seu capítulo 10, e no verso 14 a seguir, ele vai dizer assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Esta festa é uma festa idólatra. Fuja da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julgue vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, pois todos participamos de um único pão. E este pão simboliza Jesus, o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, verso 49. Considere, povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer, o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Aleluia! Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E se esta festa, entre aspas, natalina, que simboliza o nascimento de Jesus, mas se fosse dado a Ele a honra, amém, mas não é. Então, todos esses alimentos desta festa é a ídolos, não a Deus. Então, meus amados, fujam. Você que professa a fé em Cristo, fuja do paganismo, fuja da idolatria. Deus abomina idolatria. E o que é idolatria? Tudo aquilo que tira Jesus do centro, que tira Jesus do seu lugar devido, que é o primeiro lugar de nossas vidas,
em nossos corações. E como eu já disse, é muito notório quem ofusca essa data é o charlatão chamado Papai Noel. Não existe, meus amados, Papai Noel. Existe Papai do céu. Ô glória! Papai do céu. Jesus ensinou a orarmos, Pai nosso que está no céu. Não existe Papai Noel da terra. Aleluia! Meus amados, fuja da idolatria. Aleluia! Então, quem participa dessas coisas, logo estão sendo coniventes. A Bíblia é clara, não se pode servir a dois senhores. O profeta Elias, conhecido como profeta do fogo, 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 21, ele diz: se Deus é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. E o povo ficou calado. E por que Elias falou isso? No contexto de 1 Reis 18, no Monte Carmelo, houve uma disputa entre os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera, ou Acerá. Total 850 contra um. Só que eles adoravam Baal. Baal é um deus, entre aspas, deus minúsculo, que seria da fertilidade. E logo Elias, no capítulo 17, ele vai afrontar o rei Acabe dizendo, segundo as minhas palavras, não vai chover durante 3 anos e meio em todo Israel. Porque o Deus Altíssimo já tinha ordenado a Elias para falar essas coisas. E assim sucedeu. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Já que aquele, entre aspas, Deus, com D minúsculo, Baal, era o Deus da fertilidade, cadê a chuva? Aí Elias faz um desafio, preparou 2 altares e disse, aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então os 400 profetas de Baal, mais os 450 de Acera, eles fizeram o seu altar e desde manhã até o meio-dia se retalhavam, dançavam, gritavam, Baal, atende-nos, Baal. Aí quando chegou perto do meio-dia, Elias começou a tirar sarro da cara deles, dizendo, grita mais alto, quem sabe o seu Deus, quando é minúsculo, está dormindo, ou quem sabe está de férias. E quando passa o meio-dia, Elias manda arrumar o altar dele e ainda coloca água sobre a lenha, sobre o sacrifício, e ainda fez em redor, digamos, uma vala, espécie de rego, e ficou cheio de água, que molhou 3 vezes. E apenas Elias
ele se prostra diante do Deus exaltado e diz: Senhor, eu fiz isso por meio da tua palavra. Manda fogo para que todos creiam que somente o Senhor é Deus. Aleluia. E quando Elias, em menos de 1 minuto, numa curta oração, ele acaba de falar: o fogo desce do céu, queima todo altar. Inclusive, diz o texto que lambe até as águas em volta. Enquanto os falsos, buscando os deuses que não podem salvar, que não cura, não liberta, não tem poder, diante do nosso Deus exaltado, passaram a manhã toda clamando a seus deuses e nada aconteceu. Aí quando chega exatamente no verso 21, Elias reúne o povo e diz: se Deus é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. E ninguém falou coisa alguma. A palavra está dizendo: se Jesus é o seu Deus, segue-o. Porque ele disse: eu sou, singular, único, o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas se Baal é o seu Deus, segue-o. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a um e nega o outro, ou ama um e rejeita o outro. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Pense nisso. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, continue bradando, falando aos corações. Em nome de Jesus, porque um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Farei uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo abra as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem através desse vídeo. Meu Deus, que ele venha tirar toda a cegueira espiritual, todo o bloqueio, a dureza do coração, que ele revele a bendita palavra, que ele guia todo pelos teus caminhos. João 8, melhor dizendo, João 14, verso 6, o caminho do Senhor Jesus, porque todos que são guiados pelo teu Espírito, Romanos 8,14, são filhos de Deus. Pai, que o Senhor tenha misericórdia do ser humano, perdoa os pecados, cobre toda a humanidade com o sangue do Cordeiro Santo, que tira todo o pecado do mundo, porque ele morreu por todos. Como está escrito em João Evangelho, capítulo de número 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o ser humano, que deu seu Filho unigênito, único, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, que é ser humano, seja liberto, salvo por meio dele. Porque só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, leva a paz para o tribulado, acrescenta a fé aos incrédulos, salva os perdidos. Meu Deus, cura os enfermos, do alto da cabeça à planta dos pés, onde quer que se encontre. Salmo 103,3, teu Deus, que perdoa pecado e cura toda enfermidade. Senhor, conforta e consola os corações de todos os irmãos e amigos, ser humano, que choram pela perca do ente querido, seja pelas guerras, pelas catástrofes, pelas doenças, pelos acidentes, meu Deus, em qualquer circunstância. Pai,
Em nome de Jesus, envia anjos poderosos, serafins, querubins, arcanjos, comandado pelo Príncipe Miguel, para estar no ar, no mar e na terra, à frente e à retaguarda de cada ser humano, para repreender todo o projeto satânico, Satanás, com seus demônios que preparou, arquitetou contra cada carne, não só para esta madrugada, mas dia vindouro, até a volta do Senhor Jesus, lançando por terra, para o abismo mais profundo sem retorno, em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo, Senhor, complete a obra em cada coração. Isso eu peço, já sou grato a Ti em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.